Nesta noite, no livro de 2 Reis, no capítulo de número 20, os versículos 1 até o versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Deus seja a glória nesta noite para sempre. Eu quero louvar a meu Jesus por esta riquíssima oportunidade. Eu quero dizer que vocês estão em nossas orações, em nosso coração, e peço que também nossas vidas estejam nas vossas. Se você já tem 2 Reis, capítulo 20, versículos 1 ao 11, diga amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Naqueles dias adoeceu Merodach, ou melhor dizendo, adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti de verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta, diga a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, o teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, o teu servo. Versículo 7. Disse mais Isaías: tomai uma parte de figos. E a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou você quer que a sombra volte 10 graus? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, ou seja, adiante-se 10 graus. Não seja assim, mas que volte a sombra 10 graus. Então o profeta clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado o relógio de sol de Acaz. Você diz amém? Amém. Nesta noite quero falar sobre o tema: aquilo que há de vir virá e não tardará. Olha para o vizinho ao teu lado e diga para ele: aquilo que Deus que há de vir na tua vida virá e não tardará. Fala para o outro vizinho, para não ficar com ciúme, e diga: tudo aquilo que há de vir virá e não tardará. Então senta glorificando a Deus nesta noite. Eu entendo que a campanha Missionária Vanessa é uma campanha, e por falar em campanha, o irmão Samuel passou-me o tema desta campanha sobre as armas, as armaduras de Deus. Quantos aqui nesta noite já entendem que você está numa guerra espiritual? Levanta a mão para cima e diga amém nesta noite. Então essa palavra é para você. O que há de vir virá e não tardará. Quando eu leio nesta noite na Bíblia Sagrada a história de Ezequias, chama a minha atenção esse homem. Por quê? Esse homem foi um homem que era um líder, era um homem que estava em uma posição espiritual. E Deus nunca poupou Ezequias das lutas, das adversidades, dos intempéries ou das oposições, somente por causa da posição que ele ocupava no trono, ou talvez porque ele fosse um servo do Senhor. Eu quero dizer a você nesta noite que talvez você esteja numa posição privilegiada. Talvez você que esteja aqui nesta noite me escutando, me ouvindo, você já ocupou um cargo espiritual elevado. E talvez você possa pensar: eu estou numa posição, e porque eu estou nessa posição, as coisas serão mais fáceis para mim.
Eu quero dizer a você que quanto maior o poder, quanto maior a autoridade, quanto maior a glória de Deus na vida, maior serão as perseguições, maior será a luta, maior será a oposição. Isso porque Deus não tem filhinho querido, Deus não tem menino ou menina mimado ou mimada. Já foi-se o tempo dos crentes florzinhas fazer a obra de Deus. Nesses últimos dias, Deus está procurando crentes que são guerreiros, crentes que não têm uma pelezinha de coelho, mas têm a pele de camelo, crentes que estão dispostos a se expor ao sol causticante do deserto, mas ele não se rende, haja o que houver, a que tempo for. Deus está contando nesses últimos dias com uma igreja que sabe lutar, uma igreja que é soldado, soldado armado e soldado valente. Deus não está mais contando com crentes de conveniência, com crentes que dependem da estação do tempo para fazer a obra do Senhor. Deus nunca prometeu a ninguém nessa igreja que pelo fato de você ser um cristão, um crente em Jesus, a tua vida seria um mar de rosas, uma água com açúcar. Mas ele disse que se você entrasse em um vale, ele passaria o vale contigo. Se você passasse pelo rio, as águas não iriam afogar a tua vida. E se você fosse jogado no fogo, naquele fogo da provação, ele te prometeu que a chama não arderia em ti. A promessa de Deus foi no que quer que você passe em tua vida. Você teve a promessa da presença dele. E o que eu mais quero nesses últimos dias é que a presença de Deus seja comigo. Porque se Deus é comigo, então eu vou vencer. Se Deus é comigo, eu vou enfrentar o desafio de cabeça erguida, de peito aberto. Porque a palavra de Deus diz que nenhuma arma que foi preparada, apontada contra a tua vida não vai prosperar. Levanta a mão para o céu, por favor. Coloca a mão no ombro do teu vizinho e diga para ele nesta noite: eu vejo correntes caindo por terra nesta noite, só porque Deus está contigo. Será que eu posso já ouvir uns glórias e uns aleluias nesta noite? Ou será que eu errei o endereço? Eu acho que estou pregando na fellowship, eu acho que estou pregando na Assembleia de Deus. Isso aqui tem crente vivo, crente pentecostal. Por favor, levanta as duas mãos para cima e dá um grito de glória nessa noite, por favor. O diabo disse que você já era, o diabo disse que você já havia expirado, mas Deus mandou eu dizer para você nesta noite que todo o projeto de vitória de Deus está de pé na tua vida, e todo o plano satânico nesta noite está nas vez por terra, caído em nome de Jesus de Nazaré. Levanta a mãozinha para o céu nessa noite, porque eu sinto já uns gostos, uma presença de glória aqui nesta noite, neste lugar. Toque duas pessoas e diga para ele: aquilo que há de vir, virá, meu irmão, e não tardará, em nome de Jesus de Nazaré. Então Deus não tem filho mimado, irmão. Ei, irmã, segura aí, minha irmã, segura aí, segura firme, aguenta firme. Se você está enfrentando uma luta, uma dificuldade, é porque Deus quer primeiro que você experimente as armas, as armaduras espirituais de Deus. Mas aqui está um homem que era um servo do Senhor. Mas quando eu li nessa noite o capítulo 20 de 2 Reis, eu entendo que Ezequias ele estava enfrentando o primeiro grande desafio. Olhe para mim, por favor. Ele era o líder do povo, ele era o líder de Jerusalém, a capital de Judá. Olhe para mim, por exemplo. E diz a Bíblia Sagrada, no capítulo de número 18 e os versículos 13 a seguir, que um rei chamado Senaqueribe, qual o nome dele? Está um pouquinho fraco. Qual o nome do rei? Diz a Bíblia Sagrada que Senaqueribe era um rei terrível. Diz a Bíblia que o exército deste homem era nada mais, nada menos do que 185 mil soldados armados. Agora olhe para mim. Senaqueribe não era ninguém que você deveria duvidar, ignorar ou até mesmo desdenhar. Senaqueribe era mau. Quando Senaqueribe invadia uma terra, uma nação, ele mandava matar, cortar a cabeça, abria os ventres das mulheres grávidas, tiraram os fetos para fora, jogavam nas fogueiras. Ele era um terrorista. Aquele homem invadia cidades, terras, e dizia: nenhum Deus pode livrar das minhas mãos, porque eu sou mais poderoso que qualquer coisa
que já existiu na terra. E depois que os assírios tomaram posse de todo mundo nos 4 cantos da terra, eles disseram: vamos agora tomar Jerusalém. Jerusalém está em nosso mapa, Jerusalém está em nosso schedule, temos algo em Jerusalém lá que nos interessa. E diz a Bíblia que ele mandou cartas ofensivas. Repita comigo e diga: cartas ofensivas. Eu não sei quais são as cartas que você tem recebido no teu correio, os telefonemas que você tem recebido. Eu não sei quais foram os e-mails que chegou no teu correio eletrônico. Eu não sei quais são os tipos de cartas que você tem recebido. Mas eu quero dizer nesta noite que o Deus de Ezequias é o mesmo Deus desta igreja. E ele manda dizer: o Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos está convosco, e o Deus de Jacó é nesta noite o teu refúgio. Sacode alguém nessa noite, por favor, e diga assim: ele está contigo, ele é Deus das batalhas. Mas Ezequias não recebe cartas e diz assim: olha, diz a Bíblia aqui nas linhas até mesmo 18, o versículo 40 e 41 do capítulo 17, que as cartas tinham mais ou menos o seguinte conteúdo. Escute-me, por favor. Ô Ezequias, eu não sei qual é o nome do Deus que você serve. Olhe para mim, por favor. Mas eu sei de uma coisa: nenhum dos deuses das nações puderam livrar eles das minhas mãos. Quem você pensa que é esse teu Deus que você diz adorar, que você diz conhecer, que você diz fazer campanha, que você diz até mesmo orar e jejuar? Quem é esse Deus aí que você se reúne aí nas terças, nas quintas e nos domingos? Será que esse Deus vai ter o poder de livrar das minhas mãos? Nenhum dos deuses das nações pode livrar. Diz a Bíblia Sagrada que Ezequias não disse: eu te repreendo. Não disse que Ezequias levantou o pé e disse: eu quero ver, pode vir. Será que não? Ele não fez isso. Por que ele não fez isso? Primeiro, porque Ezequias era de carne e ele era de osso, sujeito às mesmas paixões que eu e com você. E comigo e com você não é diferente quando recebemos uma triste notícia. Algo que você não esperava acontecer, acontece. E o que você queria, sonhou que acontecesse, não veio acontecer. Então o que você faz? A primeira reação de Ezequias foi: ele ficou com medo. Ele ficou tremendo nas bases e disse: já era. Quando ele olhou pela janela de Jerusalém, ele viu aquele monte de cavalo, aquele monte de bárbaro, homens maus, ia queimar tudo, destruir todos os homens, estuprar as mulheres, matar as crianças e tomar as riquezas. Ele disse: meu Deus, o que é que eu faço? Temeu, teve medo e chorou. E você não é menos espiritual se você tiver medo às vezes. Você não é menos espiritual do que ninguém se você tiver ansiedades, se você tiver inquietudes, inseguranças. É normal do ser humano. Mas então, depois da primeira reação, que foi a reação do susto ou a reação do medo, o que eu vou fazer? Ezequias então se lembra que ele era duas coisas. Primeiro, ele era um crente. Segundo, ele era um crente que orava. E terceiro, ele servia a um Deus que nunca, até aquele momento, havia perdido uma guerra na história de Israel. Quando ele se lembra do crente que ele era crente em cadeira de fogo, crente de ciclo de oração, crente, aleluia, das vigílias, crente do jejum, crente do sacrifício, ele falou com uma conversa: eu vou levar esta carta aqui e apresentar aquele que pode me livrar. Eu posso ouvir o nome dele, igreja, nessa noite? Eu posso ouvir o nome do teu livrador nessa noite? Eu quero dizer a você que ele está aqui nessa noite. E ele não está olhando para você nessa noite. Ele está olhando para aquele que é o teu inimigo. E ele está dizendo assim: ai de ti se tu tocar na menina dos teus olhos. Levanta a mãozinha para o céu, porque eu estou querendo me controlar. Eu tenho que pregar nessa noite, eu tenho uma mensagem de Deus. Mas coloca a mão nesse início aí, porque tem crente aqui